Você já teve aquela sensação de estar sempre cansado, sem foco e esquecendo algo? Como se a sua mente tivesse ficado cada vez mais lenta? Pois é, isso não é só estresse. Tem algo acontecendo no seu cérebro. Hoje você vai descobrir o que está literalmente apodrecendo a sua mente aos poucos. E o mais importante, como começar a limpar esse lixo mental e recuperar a sua clareza. Mas atenção! O motivo principal ele é tão sutil que a maioria das pessoas vai continuar presa, achando que é normal se sentir assim. Então, se você assistir até o final, você vai enxergar aquilo que quase ninguém vê. E talvez essa seja a virada que o seu cérebro está precisando. E hoje eu vou começar entregando ouro. Vamos falar sobre estímulos digitais em excesso. As redes sociais, elas geralmente nos entregam uma quantidade de estímulo muito grande, que são aquelas cores muito vibrantes, o tempo inteiro tacadas na nossa cara, aqueles cortes o tempo inteiro com movimentos muito rápidos e mudanças de direção, tudo para prender a sua mente ali. Músicas que são pensadas para isso, vídeos curtos que fazem você entrar num looping. Esses vídeos te entregam conteúdos muito rápidos, mas que não tem muita profundidade, sabe? E esse tipo de coisa acaba gerando um colapso no sistema de recompensas do seu cérebro. E entender isso começa a explicar por que você se sente tão disperso. Vou te explicar agora o que é esse sistema de recompensas do seu cérebro. Na sua mente existe um negocinho chamado dopamina. Quando você está fazendo uma atividade prazerosa, a dopamina ela ativa e você se sente bem ao fazer. Então, um exemplo simples. Você comeu um pouco de chocolate. Isso é prazeroso, certo? A dopamina ela ativa quando você faz isso de uma forma que você se sente prazer, se sente feliz ao fazer isso. A mesma coisa acontece quando você assiste vídeos, especialmente esses vídeos curtos que te entregam de forma muito rápida algum estímulo, alguma coisa boa. Na teoria, isso é bom, só que o problema é que seu cérebro ele acaba se acostumando com essas recompensas muito rápidas, coisa que a gente não tinha muitos anos atrás. O corpo está preparado para você ter algum tipo de esforço para adquirir esse tipo de recompensa, esse tipo de prazer. Quando o seu único esforço é rolar para cima, ou mesmo deixar o vídeo em sequência, um atrás do outro, seu cérebro entende que é muito mais fácil receber esse tipo de estímulo, esse tipo de prazer, e é aí que acontece esse colapso no seu sistema de recompensa. Porque atividades que antes eram prazerosas se tornam tediantes e chatas. Atividades simples, tá? Que é um exemplo básico. Assistir um filme tá cada vez mais difícil para você. Algum conteúdo longo, grande, torna chato, né? Tem muita gente que vai pulando partes do filme porque não aguenta mais ver um filme inteiro. Esse vício em recompensas rápidas acaba fazendo com que a nossa vida se torne cada vez mais rápida e a gente não aproveite realmente aquelas coisas mais profundas. E isso vai mudando o seu cérebro, né? Mas é só o começo. Tem uma pesquisa assustadora que comprova que de fato o seu cérebro vai mudando para pior quando você vive esses excessos digitais. Umas pesquisas citadas pelo jornal The Guardian, que é um jornal lá britânico, indicam que o uso excessivo de mídias sociais e o consumo compulsivo de conteúdos de baixa qualidade. O que seriam esses conteúdos de baixa qualidade? São conteúdos ruins, notícias sensacionalistas, teorias da conspiração, entretenimentos vazios, coisas realmente que não te levam a lugar nenhum, que ao contrário estão ali para te destruir mesmo. Tanto esses conteúdos de baixa qualidade quanto o uso excessivo de redes sociais podem literalmente encolher a massa cinzenta do seu cérebro, diminuir a capacidade de atenção e enfraquecer a sua memória. E veja só, isso não é de agora, isso não está acontecendo de 2 anos para cá não, isso já tem bastante tempo. Esse alarme já soou desde o começo do século. Um outro jornal, o El País, que se eu não me engano é da Espanha, tenho quase certeza. Ele noticiou recentemente, citando um artigo do The Guardian, que é esse jornal que a gente estava falando agora há pouco, essa notícia de 2005, de uma equipe da Universidade de Londres, depois de fazer 80 testes, descobriu que o uso diário de e-mail e telefone celular, eu não estou falando de smartphone não, estou falando de telefones celulares lá de 2005, que não tinham tantas funcionalidades como tem hoje. Eles causavam uma queda média de 10 pontos no QI dos participantes desse teste, um impacto que eles descreveram como mais prejudicial do que a cannabis. Você sabe o que é cannabis, né? Então, vamos lá. E, cara, a gente tá falando de e-mails, de celulares que não são smartphones, coisas que hoje em dia a gente acredita que são inofensivos. Mas aquilo, naquele momento, já era algo preocupante demais. A gente tem que começar a tratar o nosso cérebro de uma forma um pouco melhor, porque senão ele apodrece mesmo, e é com coisas que a gente nem percebe. E, assim, o que a maioria dos especialistas estão falando é que isso não afeta apenas os mais jovens, também afeta os adultos, os idosos, as crianças, especialmente as crianças, passam muitas horas na frente de telas. Outra coisa que os especialistas falam bastante é que você pode e deveria
curtir aqui esse vídeo para ajudar a gente e se inscrever no canal para continuar aproveitando conteúdos dessa qualidade. Então, vamos seguir. Mas ó, calma, tem como diminuir esse efeito no seu cérebro. Antes, eu preciso te mostrar o que acelera esse efeito para depois te mostrar uma solução que desacelera, já que você precisa conhecer o que está causando tudo isso para saber como combater, né? Então, bora lá. Scroll infinito é uma das coisas que mais nos deixam viciados e que acaba trazendo esse efeito para o nosso cérebro. O que seria scroll infinito? As redes sociais geralmente nos entregam conteúdos infinitos, ou seja, quanto tempo você quiser passar ali na frente, vai ter mais e mais conteúdos, e conteúdos que são chamativos, que são cheios de estímulo e que te fazem se prender ali. Se você quiser, você pode ficar pro resto da sua vida parado ali, rolando para cima o feed, ou então passando de vídeo em vídeo. Isso é muito ruim pro nosso cérebro porque cria uma dependência muito grande, e geralmente esse scroll infinito está atrelado aos conteúdos rápidos. Geralmente são conteúdos com pouca profundidade, que nos viciam e nos fazem fugir das tarefas manuais que a gente estava falando um pouco no começo desse vídeo. Você se identifica com esse cenário? Já aconteceu com você de ficar horas e horas rolando feed? Ou viciado em conteúdos rápidos, fugindo de tarefas manuais ou mesmo de atividades presenciais no mundo real para ficar no mundo digital? Comenta aqui embaixo se isso acontece com você ou já aconteceu. Só isso já vai te ajudar a se tornar um pouco mais consciente do que está acontecendo. Como vocês viram, tudo isso faz o seu cérebro apodrecer, ou seja, você acaba perdendo sua capacidade intelectual. Mas tem um hábito específico que talvez você esteja ignorando, e é ele que pode estar te destruindo mais rápido, que é o desprezo pelo silêncio. Sim, isso mesmo que você ouviu. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. A nossa sociedade está com tantos estímulos para todos os lados o tempo inteiro que a gente perdeu a capacidade de ficar em silêncio, de refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas ações. As pessoas já não conseguem mais ficar sem um fone de ouvido, não conseguem ficar mais sozinhas, não conseguem ficar paradas em um local sem pegar no celular imediatamente quando param. Isso se torna extremamente prejudicial, porque a gente acaba perdendo a essência de quem nós somos. O vício se torna tão grande que essa necessidade que a gente acaba tendo de estar 100% do tempo conectado acaba nos distanciando de relações reais, naturais e benéficas. Atividades cognitivas que fortaleciam o nosso cérebro, nossa mente, e nos davam profundidade, como escrever, ler, desenhar, pintar, tocar um instrumento, fazer alguma atividade manual, tudo isso se tornou muito tediante. E é quando a gente não acolhe o papel do tédio que a gente acaba caindo num poço bem fundo. A depressão muitas vezes vem daí. Mas o que você pode fazer para melhorar tudo isso? Eu começaria desativando as minhas notificações, algo que eu já fiz, inclusive, principalmente das minhas redes sociais, mas até mesmo do WhatsApp, eu tentei reduzir um pouco, colocar tempo de tela que você pode ficar na frente do seu celular, na frente de outros dispositivos que tenham essas telas de estimulantes. Tentar incluir hábitos benéficos na sua rotina, se você gosta de escrever, se você gosta de fazer alguma atividade manual. E tentar encontrar, caso você não lembre, não conheça nada que você goste realmente de fazer fora das telas, algo prazeroso que vai fazer preencher a sua vida. Volta a usar papel, sabe? E quando você fica anotando tudo no celular, a tendência de você clicar em outros lugares é muito maior. E fora que, usando o papel, isso te ajuda até na coordenação motora, te ajuda na memória, e inclua momentos reais de silêncio durante a sua rotina, de reflexão sobre quem você é, sobre o que você está fazendo, especialmente sobre as atividades que você fez durante o dia ou o que você vai fazer. Isso te ajuda a ter foco durante o seu dia. O seu cérebro, ele precisa de paz para se reconstruir. Faça esse detox aos poucos, não precisa ser de uma hora para outra, não precisa ser abrupto, só precisa ter consciência de que as coisas estão ficando sérias para o nosso cérebro. Então a gente precisa de mais clareza e principalmente de ação, tomar uma atitude para frear isso, para termos uma vida muito mais saudável. E se você quer entender um pouco mais sobre o quanto a dopamina e esses estímulos atrapalham a nossa vida, eu vou deixar aqui, vai estar aparecendo em algum lugar aqui na tela, um vídeo sobre dopamina barata e o quanto isso influencia a nossa vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que está precisando ouvir isso, curte e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para continuar recebendo os nossos vídeos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!